Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow News, eu sou o Igor e hoje aqui na mesa comigo temos Kim Kataguiri, tudo bom, cara? Tudo bem, boa noite. E temos também Felipe Moura Brasil. Salve, salve, Igor, Kim, audiência qualificada do Flow News. E a gente tem um monte de coisa pra gente falar hoje, né, cara? Especialmente vamos explorar a presença do deputado Kim Kataguiri aqui pra gente ver o que ele acha de uns assuntos aí polêmicos, né, cara? Vamos ver se a gente não consegue... entender melhor aqui os meandros de Brasília, não é? Tá me contar uns segredos, cara? Não. Tá me contar as fofocas? Talvez. Ah, eu gosto de fofoca. Eu tentei arrancar uns segredos aqui nos bastidores, perguntei, o que você pode contar pra gente, você não pode falar ao vivo? Ele falou, agora tá todo mundo de recesso, tá todo mundo nas suas bases e tal. Todo mundo fazendo campanha, né? Não tem muitos segredos aí. Bom, então pra gente começar aqui, falando de campanha, cara, vamos falar um pouco da campanha do Renan, que ontem saiu uma pesquisa nova da Quest, né? E o Renan aparece numa colocação diferente do que, confesso, eu esperava uns meses atrás aí, tá? Estava até conversando lá embaixo como surpreende isso daí. Qual a análise que tu faz? O que tá acontecendo, cara? Por que tem um movimento, uma parcela interessante, segundo a pesquisa, apoiando um candidato que surge pela primeira vez como um candidato? Quer dizer, é isso, entendeu? Eu acho o primeiro ponto, o Renan, ele é o único que tem proposta. E isso pode parecer papinho, mas assim, de fato, e acho que vocês têm entrevistado pré-candidatos, agora o Renan é candidato, você não vê substância, você não vê profundidade em nenhum dos outros candidatos. Porque você vê, a proposta do Lula, tome gás. A proposta do Flávio, solta meu pai e dá celular para 60 milhões de mulheres. Sim, é uma coisa muito tosca, é uma coisa muito rasa, né? E o Renan não só ele tem propostas, ele tem excelentes propostas que ele se aprofunda e ele viraliza falando de proposta, que é uma coisa difícil, né? Geralmente as pessoas gostam de embate, geralmente as pessoas gostam de crítica, de sarcasmo, de acidez, que o Renan tem tudo isso. Só que, falando de proposta, um dos vídeos que mais viralizou dele é falando sobre fusão de município. Falando sobre, olha, boa parte dos municípios brasileiros são inviáveis, são minúsculos, existem só para ter prefeitura e câmara de vereador, que você gasta mais com o prefeito e com o vereador do que com o cidadão, né? O orçamento da cidade está mais voltado para financiar a estrutura política do que o próprio município. E ele viraliza falando disso, ele viraliza falando de lei de responsabilidade gerencial, né? De você ter meta para que o prefeito cumpra um básico de educação, de saúde, de segurança pública, de saneamento básico. Se ele não bater, ele se torna inelegível, diminui o CEPAS da União na gestão dele. Então, eu acho que o primeiro ponto, tem propostas, tanto que nós resumimos as nossas propostas agora no plano que a gente protocolou para o TSE. TSE a gente protocolou 60 páginas, que é o livro amarelo, nossas propostas resumidas, mais o livro amarelo em si, que a gente lança no nosso congresso, dia 1º de agosto. Tem 360 páginas, né? Então, a gente entra no detalhe, a gente fala sobre as mais diversas áreas. Eu, pessoalmente, fiquei aí encarregado como futuro ministro da Reforma de Estado, aí anunciado pelo Renan, da coordenação da parte econômica, que também está excelente, assim, vai ser o maior... eu ouso dizer que é o plano mais econômico, mais ousado desde o Plano Real, né? Assim, é realmente uma mudança estrutural do orçamento brasileiro que a gente não viu aí desde o Plano Real. Então... eu acho que o primeiro ponto é de ter proposta, de ter substância. Outro ponto, a estratégia que ele tem adotado de visitar os municípios que nunca nenhum outro pré-candidato à presidência da República jamais foi. Não é que ele tá indo em lugares que o Lula ou que o Flávio não vão, ele tá indo em lugares que nunca ninguém desde a Nova República foi para fazer campanha, né? Municípios pequenos, e ele não fala sobre as suas pautas nacionais quando ele vai nesses municípios, ele fala sobre as pautas locais, né? Hoje ele estava, inclusive, gravando ali num local conhecido, acho que é por ter garimpo ilegal, até agora que ele é candidato oficialmente, passou a ter segurança da Polícia Federal, e a Polícia Federal faz análise de risco em cada agenda dele. Dessa vez, teve 60 PFs ali com um fuzil para fazer a segurança, que era uma área realmente de risco. E ele fala sobre os problemas locais, e isso gera uma repercussão muito grande, porque o Renan, a nossa avaliação de estratégia de campanha o Renan não é uma figura grande o suficiente hoje para ser um baita evento num grande centro, né? Então, o Renan na cidade de São Paulo, é um cara a mais. Agora, o Renan numa cidade de 15 mil habitantes é um evento para a cidade, para a região. As pessoas vão na porta da rádio, gera uma impressão gigantesca, principalmente quando ele está falando dos problemas da própria região.
né? Porque mesmo quando um candidato à presidência vai, geralmente ele fala sobre as pautas nacionais ou sobre os problemas do Estado de maneira geral, mas não daquela cidade especificamente. E isso tá gerando um crescimento, né, de pessoas que estão falando sobre ele em espaços que os outros candidatos não estão entrando. Então, eu acho que esses dois elementos ajudam, né, a mostrar do porquê que a campanha do Renan tá crescendo. E um terceiro elemento fundamental que para mim é sintomático do porquê o Renan vai vencer. E hoje, quando eu falo isso em Brasília, ou quando eu falo isso para jornalistas ou analistas políticos, ou quando eu falo para o mercado, todo mundo ri da minha cara, né? Mas esse terceiro elemento é fundamental do porquê que eu acho que o Renan vai ganhar. Ele é o único que tem militância orgânica. Ele é o único que tem pessoas que batem no peito com orgulho e falam, cara, eu tô com muita vontade de apoiar o Renan, de mostrar o vídeo dele para o meu pai, para minha tia, para o meu filho, para minha avó, de levar a gente pro evento. Eu tenho orgulho de apoiar o Renan. Você não vê isso, né? Bom, na candidatura do Lula, a juventude, né, que poderia, a esquerda, que poderia fazer uma campanha mais apaixonada pro Lula, acha que o Lula é neoliberal. Que a juventude mais à esquerda é comunista. E comunista não no sentido do fantasma do comunismo, né, que geralmente o Bolsonaro costuma falar. Comunista de verdade, materialista, que defende revolução armada, né? E que eu acho que alguns parlamentares dessas franjas radicais devem se eleger na esquerda, né? Então esse cara não tá empolgado com o Lula, que ele acha que o Lula é de direita, né? O cara é tão radical à esquerda que acha que o Lula é de direita. As outras, a esquerda moderada, também leva o Lula porque ele é hegemônico, ele destruiu as outras lideranças e não tem mais nenhuma outra pré-candidatura pra eles apoiarem. Então é uma coisa meio assim, o Lula tá indo meio na inércia, mas não é uma figura que ninguém de esquerda apoia que, nossa, agora vem uma baita de uma mudança. Não, é só um cara que a gente mantém lá pra impedir que outro cara ganhe. A do Flávio nem se fala. Tá absolutamente desmoralizada. Quando veio o escândalo do Banco Master, assim, primeiro, quando o próprio nome do Flávio foi escolhido, eu, em Brasília, enfim, sou obrigado e exerço bem o meu trabalho de conversar com todo mundo, né? Com bolsonarista, com petista, com centrão. Os bolsonaristas, quando o Flávio foi escolhido candidato, estavam desolados. Falavam, não, escolheram o pior. O pior do que tinha dentro do campo do bolsonarismo, escolheram. Isso falando de deputados e senadores bolsonaristas. O PT, por outro lado, tava soltando rojão. Falava, não é possível, gente. O PT tava mais ou menos assim. Gente, admite, quem de nós se infiltrou lá, né? Quem de nós colocou fantasia de Valdemar pra escolher esse cara? Não é possível que tenham nos dado esse presente. Aí vem escândalo do Banco Master. Quando veio o escândalo do Banco Master, e eu vou perguntar pro deputado bolsonarista, ele fala, cara, eu vou fazer o meu. Eu vou me eleger, o Flávio vai estar no meu santinho só porque o partido vai dar, mas organizar evento pra ele, tentar ajudar ele a ganhar, cara, não tenho tesão nenhum pra fazer isso. E a militância, imagina, se o deputado tá assim, imagina a militância, imagina a base de apoiadores. E aí, o Flávio vai dando declarações que cada vez mais afundam ele, né? Perguntam pra ele propostas sobre economia. Ele fala, não posso falar senão vou ser atacado. Vai falar quando? Depois de ganhar? A proposta se fala antes, né? Justamente pra você ganhar e pra você implementar. Aí, soltou as asinhas agora, ousou tirar alguma proposta daquela, né, cabeça, como é que eu posso descrever se eu for tomar um processo e eu vencer esse processo? Daquela cabeça em que há poucas coisas e ideologias e propostas não são uma delas. Ele foi lá e fala, não, vou dar o celular para 60 milhões de mulheres e idosos com uma inteligência artificial chamada Maria para combater a violência. Falando, não, gente, tá de brincadeira, né? Não, pera aí, o que é? A vinheta do Zorra Total vai vir depois, né? Não, é sério. Então, a única candidatura que tem gente com orgulho de falar do seu candidato é a do Renan Santos. Isso é sintomático de uma campanha vitoriosa, de uma pré-campanha vitoriosa, razão pela qual eu realmente acho que ele vai vencer. Caralho, tá apaixonado, hein, cara?